9h36 a hora certa. Vem chegando aí o Sua Saúde para a farmácia do IPAM, 53 anos, amor pela vida, até a entrega pelo 4009-7741. No quadro Sua Saúde de hoje, nós vamos falar sobre uma campanha em âmbito nacional que vem alertando sobre a questão do amarelão. É uma doença muito comum, todo mundo já ouviu falar dela, só que, por ser muito comum, por vezes acaba sendo banalizada. Quais os cuidados com a icterícia, que é o nome da doença popularmente conhecida como amarelão? Nós conversamos agora com a doutora Célia Magalhães, ela é secretária do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria aqui do estado do Rio Grande do Sul. Célia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Célia, a campanha é nacional, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Sociedade de Pediatria também vem, digamos assim, multiplicando essa campanha porque se preocupa com essa questão da banalização do amarelão. Que doença é essa? Em que fase normalmente de vida ela acontece? Bom, a icterícia, ela não é propriamente uma doença, ela seria mais um sintoma. O amarelão, quando ele ocorre, geralmente, ele começa no segundo ou terceiro dia de vida e, em geral, acontece até o 14º dia de vida. Ele é chamado de icterícia e tem várias causas. 60% a 80% dos bebês podem apresentar esse sintoma. Se não tiver nenhuma incompatibilidade, se não tiver nenhuma outra doença associada, ele geralmente desaparece sozinho, sem a gente fazer nada. Por isso que, na maioria das vezes, as pessoas não dão muita importância. Mas se esse sintoma passar de 14 dias, então a gente precisa realmente estar atento e avaliar e analisar o que está acontecendo com esse bebê. Célia, como acontece normalmente com bebês, né? A pergunta é a seguinte: antigamente as pessoas as mamães ficavam mais tempo no hospital. Hoje é a questão do parto, no dia seguinte já vai embora. Então tem várias famílias que acabam percebendo o sintoma, então, do amarelão em casa. É importante retornar ao médico ao perceber essa alteração? Sim, com certeza é importante que, se o bebê está apresentando amarelão, ele tem que ser avaliado por um médico, né? Porque a gente sabe que existem alguns sinais que podem preocupar. Quando as fezes estão esbranquiçadas, quando esse amarelão dura mais que 2 semanas, geralmente é importante a gente avaliar e analisar, inclusive, a urina e as fezes desse bebê. O que causa o amarelão? Como eu disse inicialmente, tem várias causas. Tem doenças raras, tem incompatibilidade e tem o que nós chamamos da icterícia fisiológica, que ela acontece simplesmente por uma, digamos, temporária imaturidade do fígado do bebê. Mas isso desaparece depois de 2 semanas, né? Então a gente tem que estar atento, avaliar esse bebê, e se realmente depois da 2ª semana de vida persistir o sintoma, esse nenê tem que ser avaliado clinicamente e fazer alguns exames de laboratório, né? Célia, tem intensidade, variações de intensidade desse amarelão? Porque eu mesma já vi bebês com, chamaria de um amarelinho, né? Ele é bem fraquinho, a gente até tem dificuldade de perceber se realmente a criança está amarela ou se é o efeito de alguma luz, porque hoje a gente usa muito a iluminação com lâmpadas de cor amarelada. Então, tem intensidades diferentes? Quais são digamos assim, os sintomas para a gente perceber? Os critérios, né? Isso. Veja bem, quando a gente quer observar bem a icterícia na criança, a gente tem que observar em luz natural. Então, abre a janela e olha o bebê ali na janela, perto da janela, e não com luz, né? A outra coisa importante é saber a história desse nenê, se a mãe é RH negativo, né? Se a mãe teve algum problema durante a gestação. Isso aí pode estar nos orientando também, se aquela icterícia, como eu falei, fisiológica, ou se ela pode ter alguma associação com alguma doença grave. Tem dados aqui que vêm da Sociedade de Pediatria dizendo que em cerca de 60% a 80% dos bebês que nascem, eles apresentam o amarelão. E esse amarelão fisiológico, aquele que Exatamente, é o fisiológico. Que tu vai olhar o bebê, o que tu vai ver? Ele está com uma cor na pele amarelada e o branquinho do olho também é amarelado. Isso é a icterícia. Nós precisamos saber sempre diferenciar se é essa icterícia fisiológica, que ela é mais suave, ela não vai ter a ponta do dedo do pé e o pezinho todo, quando o nenê está todo amarelado, que até a solinha do pé está amarela, em geral não é fisiológico, pode ter alguma alteração mais grave, né? Então,
Primeiro é a quantidade, se o nenê está todo amarelo, inclusive até a mãozinha e o pezinho, em princípio não deve ser fisiológica. Se durar mais que 2 semanas, também não. E se as fezes do bebê estiverem muito esbranquiçadas, também não é normal, não é a fisiológica. Tem bastante fisiológica, mas no meio da fisiológica nós podemos ter bebês com problema. Então, como é que é a maneira mais segura de conduzir? Levar o bebê para uma avaliação com o médico no postinho de saúde. Célia, uma outra questão, o papel do leite materno nesse processo de melhorar o amarelão. O leite materno, na verdade, em casos raríssimos, ele pode ter alguma associação de estar, digamos, causando um pouquinho mais do amarelo, mas isso é facilmente conduzível. Tu para em torno de 24 horas de dar o leite do peito e em seguida aquela icterícia baixa bastante. E retoma o leite materno e segue normal, vai baixando e desaparecendo. Claro. No caso de complicações por causa do amarelão, por exemplo, a família ou mesmo os profissionais de saúde, né, porque a campanha também atinge os profissionais de saúde, desde enfermeiros e outros profissionais que podem receber essa criança e talvez não prestarem atenção por entender que talvez seja só aquele amarelão fisiológico e não levar adiante. Quais são os riscos que podem ocasionar na saúde do bebê? Bom, existem algumas doenças de fígado e doenças obstrutivas do sistema hepático que dão esse amarelão muito forte. Então, são doenças, por sorte, são doenças mais raras, mas infelizmente podem acontecer e causar problemas muito sérios, inclusive algumas precisam fazer transplante de fígado. Olha. Então, é bem complicado. Então, por que é importante? A gente tem que estar atento, porque, embora raro, quando essas doenças acontecem, elas são extremamente graves. Elas têm, assim, o que nós chamamos de um prognóstico muito sombrio, quando a gente não consegue fazer o diagnóstico precocemente. Quando se consegue fazer precocemente, em torno já das 2 semanas de vida, nós podemos, então, elaborar um plano e aí, vamos dizer assim, conduzir essa criança com mais chance de não ter nenhuma complicação no futuro. Tá certo, Célia, muito bem explicada. Obrigada, viu? Um abraço para você. De nada. Estamos sempre às ordens. Um abraço para vocês também. Obrigada. Tchau. Até logo. Essa é a Célia Magalhães, ela é secretária do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria aqui do estado do Rio Grande do Sul, falando sobre essa campanha, né? Uma campanha nacional, justamente preocupado com essa questão do amarelão, né? Porque é uma doença comum, ela acontece com muita frequência, é o chamado amarelão fisiológico, que é natural, né? Que com o tempo vai passar. Só que, como é comum, alguns profissionais de saúde, ou pais mesmo, acabam não dando muita importância quando persiste o sintoma, para mais de 2 semanas. E aí deixa a 3ª semana, não se dá conta, e aí já pode ser um outro problema mais grave. Essa campanha tem nome, é a Campanha Nacional do Alerta Amarelo, que trata sobre a icterícia, que é caracterizada como a cor amarela da pele e o branco dos olhos também fica amarelinho. É causada pelo excesso de bilirrubina no sangue, que é uma substância que todos nós temos, né, produzida pelo fígado. Normalmente aparece ao redor do 2º do 3º dia de vida e deve ficar por ali, né, coisa de uma semana passar e sumindo gradativamente. Agora, quando persiste, fica mais de 14 dias, ou que o pezinho e a mãozinha também ficam bem amareladinhos, aí pode indicar que é algum outro tipo de complicação do fígado, né, ou alguma outra doença associada, que é importante que se faça o diagnóstico correto. Cerca de 60% até 80% dos bebês recém-nascidos apresentam icterícia, né, e por isso que ela é negligenciada, por ser tão comum. Olha só, quase 80% dos bebês recém-nascidos têm o amarelão. E porque é comum, muita gente deixa passar despercebido aquele amarelão mais grave. Tem o amarelão fisiológico e aquele mais grave que dura mais do que 14 dias. Informação importante disponível para você no site da emissora, em www.saofrancisco.am.br. Vai lá em notícias e você vai encontrar informação aqui sobre o amarelão. 9h45, a hora certa, esse é o quadro Sua Saúde. Rápido intervalo, voltamos já.